Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo de número 4. Nós vamos ler alguns versos, né? Vamos começar pelo verso de número 3. Juízes, capítulo 4, começando pelo verso 3. Amém? Então os filhos de Israel, verso 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos, diga 20 anos, oprimia os filhos de Israel violentamente. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora em Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela a juízo, e enviou ela e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000, diga 10.000, 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quisson a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão, diga, o darei na tua mão. Verso de número 13. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete a Goim até o ribeiro de Quisson, diga Quisson. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele, e o Senhor derrotou, diga, o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Pode se assentar, glorificando a Deus. Livro de Juízes, ele vem narrar um tempo onde, após a morte de Josué, depois de conquistar parcialmente, não toda a terra de Canaã, e ficou para os cabeças das tribos para terminar a conquista da terra. Após a morte de Josué, o povo começa a conquistar a terra, a lutar contra os que habitavam ali, vários povos, cananeus, amorreus, heteus e outros mais. Porém, o Senhor havia dito e dado uma ordem aos filhos de Israel. Qual era a ordem? Vocês não vão coabitar com esses povos, vocês não terão relacionamentos com eles, vocês vão tirar eles dessa terra, porque essa terra será de vocês, para que vocês não se contaminem com os ídolos deles, com a forma deles viverem. A princípio,
eles começaram bem, mas à medida que eles iam avançando e o Senhor era com eles, ao invés deles exterminar o inimigo, tirar o inimigo daquele lugar, eles subjugavam, eles guerreavam, venciam e subjugavam aquele povo para pagar a eles, digamos aqui, impostos, para ficarem na terra plantando, e pagava daquela plantação, do que fosse o serviço para eles, impostos daquilo. E isso desagradou o coração do Senhor, porque o Senhor deu uma ordem específica: vocês não terão aliança com eles, a mesma terra que vocês habitarem, não podem habitar. Porém, eles começaram a fazer disso. Tanto é que no próprio livro de Juízes, nós não lemos, mas no capítulo 1, verso 19, diz assim: e foi o Senhor com Judá, uma das tribos, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, da parte de baixo, porquanto tinham carros de ferro. Veja bem, irmãos, lá no capítulo 1, Judá havia invadido aquela região, despovoou todos que estavam nas montanhas ali, mas quem habitava no vale tinha os carros de ferro, carros de guerra. Eles não tiraram, deixaram lá. E isso foi seguindo. O Senhor levanta juízes para julgar as questões do povo. E nesse momento que lemos aqui, o Senhor levanta essa mulher chamada Débora, uma juíza. Antes dela foi Otoniel, e depois dela foi outros ainda, porque o livro não se encerra aqui. Mas para nós aqui, o que o Senhor falava muito forte ao meu coração, para nós aqui nesta noite, neste episódio, nós lemos aqui que o texto fala que o povo começou a servir aos cananeus, e por 20 anos eles começaram a oprimir os cananeus, o povo hebreu. Os cananeus começaram a oprimir Israel por 20 anos, ou seja, durante 20 anos Israel plantava, eles iam lá, comiam da plantação, tiravam o que era deles. Opressão, perseguição. E Israel estava dentro de uma terra que era promessa deles. O Senhor disse assim: olha, a terra eu vou dar a vocês, aos filhos de Abraão. Porém, eles fizeram aliança, e esse povo começou a dominar eles por 20 anos. 20 anos. Então algumas coisas o Senhor falava comigo. Muitas das vezes nós temos uma promessa de Deus na nossa vida. O Senhor fala claramente conosco acerca do que Ele quer de nós, acerca das bênçãos dele sobre nossas vidas. Porém, muitas das vezes nós não damos ouvido na totalidade, ou não cumprimos a totalidade daquilo que o Senhor quer de nós. Exemplo aqui, era para tirar todos, não fazer aliança. Às vezes nós fazemos alianças com aquilo que não agrada o Senhor, ou com alguma coisa que não agrada o Senhor. Aparentemente são coisas assim que parecem muito sem sentido, não tem problema, ou não tem o chamado nada a ver. Isso aí não é problema, mas no decorrer do tempo aquilo gera um problema, gera uma dificuldade. E foi o que aconteceu com Israel. 20 anos eles sofreram, até que eles clamaram ao Senhor. Nós lemos aqui no verso 3 do capítulo 4 que eles clamaram ao Senhor, porque Jabim, que era o chefe dos cananeus ali, ele tinha 900 carros de ferro, e ele oprimiu o povo. Lembra dos carros de ferro lá que não tirou lá atrás? Pois é, se tivesse tirado lá atrás, aqui na frente eles não estavam passando essa opressão na vida deles. Quando o Senhor nos chama para a sua obra, para servir a Ele, nós entramos à presença do Senhor da forma como nós viemos. Não existe essa, eu vou me resolver lá fora, vou me consertar isso, deixar aquilo, para depois vir ao Senhor. Não, é justamente o contrário. O Senhor nos chama do jeito que nós estávamos, mas através do Espírito Santo da palavra, Ele vai nos moldando. Nós vamos tirando aquilo que não agrada o Senhor, aquilo que nós sabemos que pertencia à nossa vida passada, mas não pertence à nossa vida agora,
quando nós estamos servindo ao Senhor. Então o povo aqui fez aliança. Não era para fazer aliança. Quando o Senhor chama Abraão, ele faz uma promessa para Abraão, mas ele condiciona a promessa. Ele disse assim, ó: sai lá da casa do seu pai, da tua parentela e da terra onde você está, e vai para onde eu vou te mostrar. Então Abraão, para que ele fosse pai de uma grande nação, ele tinha que cumprir essas 3 coisas que o Senhor exigiu dele: largar a casa do pai, a terra onde ele habitava e a parentela, porque senão não completaria a bênção na vida dele, ou seja, condicional. Toda a bênção de Deus, tudo aquilo que o Senhor dá a você e dá a mim, está debaixo de uma condição. Por exemplo, quando Paulo vai pregar o carcereiro, em Atos 16, o carcereiro fala assim: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo fala assim, ó: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, para alcançar a salvação, ele tinha que crer no Senhor Jesus. Nos Salmos está escrito, ó: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Ou seja, então, para que o anjo acampe conosco e nos livrar, somente aqueles que temem a Deus. Então é uma condição. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte do mundo. Nós temos aliança com o mundo. A nossa aliança é com Deus Todo-Poderoso, pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ponto. Isso é fato. Israel aqui clama, porque estava cansada daquela opressão. Tudo que eles faziam não prosperava mais, porque o inimigo vinha e roubava. 900 carros de ferro, preste bem atenção. Talvez você pense assim, mas é só um carrinho de ferro. Não, mas carros de ferro naquela época era um tanque de guerra. Eram carroças de madeira, carros, e eles fizeram roda de ferro com eixo de ferro, e aquilo onde passava, aquilo ia destruindo, porque tinha ponta de ferro, como se fosse aquelas bigas que a gente vê nos filmes romanos aí. Aquelas pontas iam destruindo, então aquilo onde passava destruía. O povo tinha medo de fugir, eles iam, levavam tudo que eles produziam, plantavam, tudo. E o povo vivendo miséria, desgraça, digamos assim. Até que eles clamam ao Senhor. E o Senhor, na sua infinita bondade, misericórdia e graça, Ele levanta Débora como juíza e profetiza. Ela era uma profetisa do Senhor. O Senhor levanta esta mulher, ela vem julgar a nação, as questões. Julgar quer dizer, tem uma desavença, vai até ela que ela vai julgar, vai dar o parecer. É assim que funcionava. E ela também era profetisa. Aí o Senhor levanta ela para trazer uma palavra, e foi o que lemos aqui. Enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, disse para ele: o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, olha só, o Senhor não deu ordem dizendo, vai e leva um povo para o monte Tabor, leva 10.000 homens dos filhos de Naphtali e de Zebulon, porque o Senhor vai atrair a Cícera para o ribeiro de Quizon ali, e o Senhor vai dar ele na sua mão. Meus irmãos, prestem bem atenção. Ela diz assim, o Senhor não falou isso? Falou. Então, porque é como se dissesse assim, por que ainda não fez? Às vezes o Senhor fala conosco assim, consagra um jejum para mim, que eu vou te dar uma bênção, vou te dar uma vitória. Aí nós não fazemos. Participe mais dos cultos, não fazemos. Aí o Senhor toca em nós assim, eu vou estudar um pouco mais a palavra. Aí a gente começa assim e para. Não fazemos. Isso que fala com você para fazer isso, orar mais, jejuar mais, ler a Bíblia, participar mais, essa voz que fala com você é o Senhor pelo Espírito Santo. Ele dando a orientação para você, para que você chegue mais perto dele, para que você alcance, almeje algo que você está buscando e o Senhor tem preparado para você. É uma condição. Nós estamos aqui jejuando pelos familiares e orando. Então nós estamos afinco nisso, toda quinta, crendo, firmado com o Senhor, porque temos a convicção que o Senhor vai nos dar na nossa mão a vitória para a glória do nome dEle.
Por isso que nós perseveramos, nós temos essa convicção. E ela disse: não foi assim que o Senhor falou que Ele vai dar na sua mão? Sim. Mas quando eles olhavam para aqueles carros de ferro, como que 10.000 homens vai combater carros de ferro com seus cavaleiros, apenas com lança, com espada, com arco de flecha? É impossível. É impossível. 900 carros, cada carro tinha 3 homens, um conduzindo e 2 guerreiros com arco e flecha e lança, lançando. Então a batalha era difícil. Mas aí o Senhor deu uma estratégia. Ele disse assim: ó, levem eles, preste bem atenção, hein, para perto do ribeiro de Quizon, vocês subam ao monte e levem ele para lá, porque lá o Senhor vai dar a vitória. Nós lemos aqui que Sísera e Jabim, eles levaram os carros e foram certos que eles iriam destruir o povo de Deus. Não tinha como não ter vitória deles, meus irmãos. Porém, o texto que lemos aqui, no verso de número 15, diz que o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Sísera fugiu. Mas pastor, como que eles fizeram isso? Como que aconteceu isso? É simples. O Senhor deu uma ordem, deu uma estratégia para eles: levem eles para lá, eu vou guerrear essa guerra de vocês, eu vou dar a vocês a vitória, eu vou dar a vocês a estratégia de como vencer. Em um texto semelhante, o rei Josafá, em 2 Crônicas 20, alguém chegou e disse assim: ó rei, vem uma grande multidão contra ti, se juntaram 3 povos para nos matar. E a palavra diz que o rei, ele temeu, porque ele não tinha condição de guerrear contra aqueles 3 povos, que era muito grande o número. E ele, o que ele faz? Ele se põe a jejuar, a orar, a buscar o Senhor. E enquanto ele está buscando ele, e todos os guerreiros, os que estavam com ele, a palavra diz que no meio deles vem o Espírito Santo sobre Jaaziel, um levita, e o Senhor fala através da boca dele. O que o Senhor falou? Ele disse assim: olha, nesta peleja vocês não terão que pelejar, porque eu pelejarei por vocês, apenas observem o que eu vou fazer. E a palavra diz que no outro dia o Senhor foi e pelejou por eles. Enquanto eles estavam adorando, louvando, o Senhor estava desbaratando a fio de espada aquela multidão que veio contra Josafá. Não havia condição de Josafá vencer. Tem coisas que eu e você nós não vamos conseguir vencer nunca, porque nós somos limitados, nós somos, meus irmãos, temporais. Nós temos uma força, uma condição, até um limite. Daquele limite para lá nós não temos condição de fazer mais nada. Já ouviram aquela expressão quando alguém passa uma notícia ruim e diga assim: ah, agora não tem jeito mais. Ou alguém diz assim: só Deus. Por quê? Eu não posso fazer mais nada. Aquela notícia daquela enfermidade mortal, maligna, não tem mais jeito. A mulher do Jó, eu comentei, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ela estava dizendo assim: Jó, não tem mais jeito para você, não tem mais solução. É como o rei Ezequias, que estava enfermo, e o profeta chega e fala assim: arruma sua casa, porque morrerás. Ezequias estava com uma enfermidade para a morte, mas Ezequias virou o rosto para a parede e fez uma oração:
rápida, sucinta. Ele disse assim: Senhor, ser servido de lembrar que andei em tua presença e fiz o que era reto diante de ti. O Senhor foi e reverteu a sentença na vida de Ezequias. Meu querido, Deus, Ele reverte sentença sobre a sua vida e sobre a minha vida. O homem, o adversário, ele pode decretar muitas coisas contra você e contra mim, mas o Deus que você serve é o Deus que reverte a sentença. Aquilo que era para maldição passa a ser bênção na sua vida. Aquilo que era para te matar traz vida para você e vida abundante. Aquilo que era para destruir acaba sendo destruído, e o Senhor edifica uma coisa maravilhosa na sua vida e na minha vida. Por quê? Porque Ele é Deus que muda a sentença na vida daqueles que se chegam diante dele e buscam a Ele. A confiança do servo do Senhor, a nossa confiança, ela não pode estar nos carros, nas lanças, nas espadas, na nossa força, ou no dinheiro, ou nossa posição social, ou nossa posição religiosa. Não, a nossa confiança, ela tem que estar naquele que nos chamou e crendo na palavra dele. Ainda que pareça absurdo o que ele fala contigo, meus irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia, glória a Deus. É melhor obedecer do que sacrificar, meus irmãos. Vai doer um pouquinho em você, vai doer um pouquinho em mim. Nós vamos ficar com o coração dolorido, nós vamos chorar, ninguém precisa ver que nós estamos chorando, Deus sabe. Nós vamos jejuar, nós vamos passar dificuldade, mas nós vamos cantar o hino da vitória, porque do outro lado do vale tem uma mesa posta, e essa mesa é só o Senhor que vai colocar para você e para mim. Não é o homem, não sou eu, é o Senhor. Estratégia. O mesmo rei Ezequias, chegou uma carta para ele. Senaqueribe manda uma carta. A nação estava cercada já há 2 anos, o povo estava passando fome. Tinha gente que estava já matando gente para comer gente, porque não tinha o que comer. E aí manda uma carta para ele, dizendo: ô rei, o teu Deus não vai livrar você da nossa mão. Olha o que está dizendo a carta. As outras nações que eram mais fortes, nem os deuses deles suportaram, nós destruímos tudo. O teu Deus não pode nos tirar, não pode tomar essa vitória. Ezequias, por ser um homem voltado para a oração, temente ao Senhor, o que ele podia fazer, ele fez. Ele pega aquela carta, aquela ofensa, aquela afronta, aquela sentença, ele entra no templo do Senhor, ele ora ao Senhor, coloca o seu tom dizendo que o Senhor não é Deus, o Senhor não pode livrar, que havia outros deuses, e o Senhor não... Ele só ora, só isso que ele podia fazer. Tem coisas que você só vai poder orar, e eu também. Orar e esperar que os céus se abram. Tem coisa que você vai dizer, só orar, não dá para fazer mais nada. E ele foi dormir, e naquela madrugada o Senhor enviou um anjo, que matou 185 mil do exército assírio, e eles fugiram. O Senhor disse: olha, fala para Ezequias que eu vou mandar de volta Senaqueribe para casa. Ele será como um boi no anzol que é puxado. E assim foi. A carta da sentença veio, a condenação veio, mas a graça veio, a bondade do Senhor veio, a misericórdia de Deus veio, o livramento veio, a provisão veio, o socorro veio, a cura veio. Deus opera e ninguém pode impedir, meus irmãos. O texto de Hebreus 10, 38, já perdi a conta quantas vezes eu já ministrei essa palavra, quantas vezes eu já li, já ensinei, já falei, e sempre vou falar do mesmo assunto: o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós vivemos crendo naquilo que não se vê. Nós não cremos daquilo que nós temos certeza que está ali. Não,
nós cremos no impossível. Débora disse para ele, para Baraque: Baraque, junta os homens aí e vai para a peleja. Eles foram. Deus é que vai dar a vitória. E eles acreditaram e foram. Subiram os montes e vem o inimigo, Sísera, com seus 900 carros de ferro. Na mente dele, ele iria destruir todos. O Espírito Santo fala algo muito forte comigo aqui, irmãos. No livro de Esther, havia um homem chamado Amã, e havia um judeu chamado Mardoqueu. E Amã fez de tudo para matar Mardoqueu, inclusive construiu uma forca. Ele conseguiu chegar a uma posição dentro do reino. Ele construiu uma forca para matar Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu não se dobrava diante dele. Mardoqueu dizia: eu sou hebreu, judeu, eu só me dobro diante do meu Deus. Mas no final da história, a forca que Amã construiu para matar Mardoqueu foi a forca que enforcou o Amã naquela forca. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Podem fazer o que for para tentar matar sua fé, sua esperança. O teu Deus é o Deus que reverte o quadro da situação para a glória do nome dele. Sísera chegou, colocou os carros à margem do ribeiro, um ribeirão, e ele foi para a peleja. E os homens de Baraque, eles simplesmente estão lá nos montes. Sabe o que aconteceu, querido? Você precisa ler o capítulo 5 para entender. Naquele dia, o Senhor mandou uma chuva. Preste bem atenção. Mandou uma chuva que o ribeiro de Quisson inundou, e os carros ficaram atolados no barro e foram arrastados pelas águas. E Sísera viu que não tinha como ele guerrear contra Israel. O Senhor deu vitória a Israel, porque o Senhor enviou uma chuva, trovejou naquele lugar. Levante a tua mão para cima à direita e fecha os teus olhos. Diz o Senhor dos exércitos aqui nesta noite: o mesmo Deus que trovejou naquele dia, diante daquela impossibilidade, diante daquela dificuldade, é o mesmo Deus que está trovejando dos altos céus, está bradando sobre a sua vida e sobre a minha vida. A vitória virá, o nome do Senhor será glorificado na sua vida, e você poderá cantar o hino da vitória e glorificar o Senhor, dizendo que só o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. O texto diz que ele fugiu. O Senhor bradou, mandou a chuva. Os carros ficaram entalados na lama, agarrados. O Baraque com seus 10 homens desceram e fio de espada e exterminou o inimigo. Israel ficou livre. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Para mim e para você não. Há um limite, meus irmãos. Há um limite. Poderão viver esses ossos, Ezequiel? Tu sabes, Senhor. Já cheira mal, já é de 4 dias. Eu não tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Então o Senhor nos convida a acreditar. E quando Ele bradar na sua vida e na minha vida, quando trovejar, o céu se abrir e trovejar sobre você, e for exterminado toda a opressão, tudo aquilo que está tentando destruir você, e Deus abrir a condição, abrir a porta, abrir o recurso, operar na sua vida, glorifica a Deus, querido, glorifica a Deus, porque quando nós glorificamos a Deus, os céus se abrem, mas quando nós calamos, os céus continuam fechados. A
Aquele dia o Senhor operou uma vitória. Em casa você lê o capítulo 5, porque Débora, ela expressa um cântico de vitória, e ela vai falar que Deus trovejou, as estrelas vieram, ou seja, o agir de Deus. Sabe por quê? Porque o meu socorro e o teu socorro, ele vem do alto, ele não vem de baixo, ele não vem desse plano aqui, ele vem do alto. Deus lá dos céus brada algo por você. O homem pode até vir trazer para você, de te abençoar com alguma coisa. Por quê? Porque lá no céu o Senhor já deu ordem, e ele vai fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Vem de cima. Deus continua fazendo milagres. Deus continua trabalhando em favor daqueles que nele espera e confia. Deus não nos abandonou. Deus não está morto, não está pregado no madeiro, não está sepultado em uma sepultura. Ele está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele tem preparado um lugar para você e para mim. Ele intercede por você, seu advogado. Ele não te deixou sozinho. Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, e Ele está contigo e comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele está aguardando aquele grande dia, no soar da trombeta, em que nós seremos arrebatados e estaremos com Ele na eternidade, glorificando, adorando e bendizendo o nome dEle. Lá não teremos sede, lá não teremos necessidade, lá não teremos fome, porque todas as coisas serão supridas pela glória do Senhor, meus irmãos. Mas precisamos acreditar. Vai, atrai aquela gente ao monte de Tabor, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon Cícera, o capitão do exército de Jabim, e darei na tua mão eles. O que o Senhor manda você e eu fazer, vamos fazer. O que cabe a Deus fazer, Ele vai fazer. O milagre é Ele, não sou eu, não é você. Apóstolos, dá-lhe voz de comer, alimenta essa grande multidão aí. O Senhor teve compaixão. Mas o Senhor, 200 dinheiro? O que é isso para tão grande aí? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, tinha muito mais. Mas o que vocês têm? Tem 5 pães e 2 peixinhos que um rapaz trouxe aqui. Mas que é isso para tão grande multidão? Então me deem aqui. O que precisava era entregar para ele os 5 pães e os 2 peixes. O que precisamos é depositar no altar do Senhor, na presença do Senhor, não no ombro do homem, não em outra situação, mas no Senhor. Eu até posso chamar um irmão, irmã, me ajuda em oração nesse assunto, amém, mas a minha confiança é no Senhor. Entregaram para ele 5 pães e 2 peixes, alimentou mais de 15.000 pessoas e ainda sobrou 12 cestos cheios. É graça de Deus, meus irmãos, é bondade de Deus, é o cuidado do Senhor. Deus é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, meus irmãos. Quando você vai para casa, não sair daqui, cada um vai para o seu lar, aí nós vamos deitar, não vamos? Vamos dormir, porque ninguém aqui fica 24 horas ligado, né? Quando você está dormindo, quem está cuidando de você? O Senhor. Enquanto nós dormimos, Ele está vencendo guerras por você no mundo espiritual. Quando nós estamos lá descansando, repondo as energias para o novo dia, os anjos estão trabalhando por você e por mim. E às vezes você está em batalhas
E Deus te leva em espírito para você guerrear aquela guerra. Você acorda no outro dia, está tranquilo. Por quê? Deus te levou em espírito para pelejar aquela peleja. E a vitória, ela é sua para a glória de Deus. Então nesta noite, eles clamaram, Deus ouviu, Deus levantou alguém, Deus vai levantar alguém para vir ao seu socorro, para interceder. Ele dá uma ordem, dá uma direção. Minha filha, jejua X tempo. Ô minha filha, vai na madrugada. Ô meu filho, leia mais. Meu filho, faz isso. Faça. Você não precisa falar com ninguém. Existe um segredo. Jesus falou assim, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, que o teu Deus ouvirá. Ele está dizendo, em secreto, você não precisa falar com ninguém. Não é literalmente fechar a porta do quarto. Você até pode fazer isso, mas é em secreto. Ana entrou lá no tabernáculo. Ninguém ouvia a voz de Ana, mas ela chorava. O sacerdote Eli olhou assim, essa mulher está embriagada, tomou cana, bebeu. Ele até chega para dialogar com ela, e ela fala, não, tua serva está atormentada, por isso. Ele até diz assim, quando despede ela, seja feita a tua petição, que Deus faça a sua petição. O Senhor ouviu ela. Você não precisa que homens ouçam você. Eu não preciso que homens me ouçam, eu preciso que Deus me ouça. Porque quando Deus me ouve, Ele conhece a verdade que é em mim e a mentira. Não adianta eu querer enganar Deus. Ele ouve e Ele dá ordem a respeito. E acabou. Quando Deus fala, não tem como dizer não, meus irmãos. Quando Deus manda, acontece. Ele moveu aqui chuvas, trovões para dar vitória. Se Ele tiver que mover os céus e a terra para te dar uma vitória, para que o nome dele seja glorificado, Ele fará isso para a glória do nome dele, por amor a você e por amor a mim. Então vamos sair daqui hoje entendendo uma coisa. Nós podemos ver muitos carros de ferro, impossível de alcançar essa vitória. Para nós mas a orientação do Senhor vai para o monte, busca as coisas do alto, busca a direção, porque eu farei com que aconteça na sua vida aquilo que é o necessário. É dessa forma que nós alcançamos vitória, meus irmãos. Não é murmurando. Israel murmurou 40 anos dando voltinha no deserto. Murmuração afasta Deus, mas louvor, glorificação, servidão ao Senhor atrai a presença do Senhor, meus irmãos. Por muitas vezes, dentro do meu carro, eu fui visitado pelo Senhor. Eu e Deus. O Senhor sentou do lado assim e me quebrantou. Eu chorava torrencialmente, muitas vezes isso, momentos difíceis. E ali Ele me esvaziava e eu continuava dirigindo até onde tinha que chegar. Mas Ele estava ali, consolando, tirando aquele peso, aquele fardo. Deus cuida de você, querido. Deus cuida de mim. Amém, queridos? Glória a Deus. Então nós vamos orar ao Senhor nesta hora, amém?